Olá, pessoal. Vamos começar a nossa quarta aula prática. Nesse início de aula, eu vou fazer um desenho que eu fiquei devendo na outra aula, que é o desenho de uma planta baixa. E eu vou fazer justamente a casa popular tipo 2 que eu mandei para vocês já alguns dias atrás e hoje mesmo já postei para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela desse desenho. Vejam que é uma casa simples, né? Uma casa bem simples, com 2 quartos. E que tem um certo ângulo, ela está inclinada de 5 graus em relação à horizontal ali, né? Como nós podemos ver do canto direito aqui, ó, né? Então, para nós fazermos esse desenho desse jeito, isso seria uma loucura, gente. Ele tomaria o dia inteiro para fazer esse desenho. Só que nós não precisamos fazer isso, nós não precisamos fazer o desenho inclinado. Nós podemos criar um sistema de coordenadas nosso que seja inclinado em 60 graus. Fazemos a casa normalmente, sem nos preocuparmos com esse ângulo, e depois nós voltamos para o sistema de coordenadas universal. Então, essa é a forma mais adequada de nós fazermos esse desenho, tá bom? Então, vamos ver como é que se faz isso. Eu vou lá para o AutoCAD agora. Então, vamos encerrar esse desenho aqui. E eu vou começar um desenho novo. Aliás, eu vou fazer diferente, para que fique melhor para vocês. Como eu vou começar um desenho novo aqui, que é de civil, antes de começar esse desenho, eu vou mostrar a vocês como é que se faz um, um padrão, um modelo, né? Vamos fazer um modelo para vocês trabalharem com civil, tá? E depois nós vamos fazer esse desenho. Fica mais fácil nós fazermos desse jeito. Em seguida, depois disso, nós vamos criar um carimbo tamanho A3, porque o A4 nós já fizemos em sala de aula, né? Então nós vamos criar então um carimbo tamanho A3, tá? Então vamos nessa, vamos lá. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou começar um desenho. Veja que como naturalmente ele já começa com o meu padrão, então não teria graça isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, opções. A mesmo que eu fiz antes, eu vou fazer o contrário agora, né? Localização do modelo de desenho. Eu vou apagar isso aqui, remover. Vou dar um aplicar e fechar. Bom, nesse instante o AutoCAD esqueceu aquele endereço que eu tenho, onde estão os meus padrões, e ele volta a usar os padrões naturais da Autodesk, né? Que é aquele CAD ISO, que é o que vocês devem fazer para começar. Então vamos lá, vamos começar com esse da Autodesk. Eu vou começar um desenho novo, né? Então vem aqui, novo. Note que o AutoCAD já mostrou então os padrões naturais da Autodesk. Os meus já não estão sendo mostrados. Mas veja que se eu quiser usar os meus, eu posso ainda. É só ir até o diretório onde eles estão, selecionar aquele que eu quero, tá? Que seria o metro, seria o padrão de metros, né? Para 2D. Mas eu não quero fazer isso, eu quero começar do zero para mostrar a vocês como é que se faz isso. Então eu vou escolher, lembre-se, né? A CAD ISO, nesse conjunto, o único que faz diferença para vocês, que deve ser usado, é o ACAD ISO Named Plot Styles. É o único. Então eu vou dar um abrir. Comecei com ele aqui. Vamos começar bem mesmo. Eu venho aqui, vou ativar a grade para ela aparecer aqui embaixo. Vou desativar a grade para ela não me perturbar. Aí venho aqui e desativo a grade para ela não aparecer. Então já ficou certo aqui, né?
Então, veja, eu vou criar um modelo. Então, eu vou começar do zero, exatamente como eu começo um desenho com aquelas dicas que eu passei para vocês. Tá bom? Então, primeira coisa, iniciar o desenho, ou seja, escolher o padrão, coisa que nós fizemos. Aí, vou definir as unidades. Eu já vou aproveitar e fazer um de civil, que é para nós fazermos o desenho da casa. Da casa popular tipo 2. Então, vamos começar com o civil. Vou colocar duas casas aqui, colocar uma aqui, e aqui eu vou escolher metros, tá? Então, pronto. Já criei a unidade. Então, ele vai ser usado para trabalhar com metros, tá? E agora? Agora eu vou definir os limites, né? Nem seria muito necessário, porque como eu estou criando um padrão, cada desenho vai ter seu limite. Eu vou ter que fazer o limite mesmo. Então aqui eu vou colocar um limite qualquer, 300 por 260, por exemplo, né? Somente para ele ter um limite adequado para nós começarmos. Já que é de civil, estou colocando até muito, né? Eu estou falando de desenhos de civil. Eu vou colocar aqui, então, canto esquerdo inferior eu vou colocar 00. Canto direito superior, como é um desenho de civil para construir um prédio, uma casa ou coisa parecida, eu vou colocar aqui um 80 e por 60, por exemplo. Tá? Agora eu vou dar um zoom total. Então meu desenho tá pronto aqui. Mas agora eu vou criar então as camadas, tá bom? Então vamos lá, vamos criar as camadas. Com bastante calma, vamos fazer isso para ver como é que é esse procedimento. Então, como eu vou fazer um desenho de civil, eu vou desenhar paredes e tudo mais, né? Então eu vou criar uma camada que eu posso chamar de parede. Poderia ser alvenaria se eu quisesse, não tem problema. Lembre-se que nome de camada, preferencialmente, seja no singular, tá? Preferencialmente no singular. Então eu vou dar uma cor para ela, que eu acho adequada, vou colocar uma cor meio de tijolo aqui, tá bom? E vou colocar uma espessura de linha de 0,3 para ficar mais grossinho na tela. O que mais? Vamos lá. Eu vou criar agora uma outra camada. Vamos pensar, que tipo de camadas eu vou ter que criar para fazer um desenho de civil, né? Então, se nós olharmos o nosso desenho lá, o que eu passei para vocês da Casa Popular, né? Independentemente de ser um desenho de civil ou tal, eu vou criar aqui uma camada de texto, tá? Vou colocar numa outra cor qualquer que eu acho adequada. E nesse caso a espessura é a padrão mesmo, tá? Beleza? Vou criar uma outra camada chamada parede. Um pouquinho só. Eu vou clicar na parede e criar uma nova camada. Assim ele já copia os dados da parede. Eu vou chamar de parede escondida. Com as mesmas características da parede. Só que o tipo de linha não vai ser contínuo. Ela vai ter o tipo de linha tracejado. Pronto. Eu vou criar uma camada chamada linha de centro, que talvez eu precise de uma camada dessa. Linha de centro. Linhas de centro normalmente eu ponho na cor cinza, mas a escolha é minha. Para vocês fica como vocês quiserem. E o tipo de linha dela vai ser traço ponto, né? AK de ISO 04. Tá bom? Então, parede, linha de centro, texto, camada. Eu vou criar uma camada chamada carimbo, justamente para eu inserir o carimbo, quando eu for colocar o carimbo no espaço do papel. Ela pode ser igualzinha à camada 0, porque ela não aparece, não tem nada demais nela. Vou criar mais uma camada chamada vista.
Essa aqui, vou dar uma cor qualquer também. Ela normalmente não aparece, mas você pode acabar se esquecendo e deixar ela aparecer. Vou criar uma outra chamada Vista Detalhe. Essa aparece, então você coloca uma cor que seja mais adequada. Então vou botar um roxo aqui, sei lá, qualquer cor assim. Contínua também, tá bom? Uma outra camada chamada Detalhe. Essa também aparece. Vou colocar um verde aqui. Só que essa, como é o detalhezinho da tela, ela é tracejada. Vou escolher a cada ISO 02 também. Fica melhor para representá-la, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Texto. Texto atributo, texto para atributo. Vou ter que criar aqui. Texto de atributo. Vou colocar uma cor qualquer aqui, meio marrom. E o que mais? Vamos ver. Eu tenho uma camada a mais aqui, essa camada 1 não vou precisar dela. Vou apagar, certo. Bom, eu acredito que... Ah, sim, a camada bloco, claro. Que também é uma camada que não, a cor não interessa, o tipo de linha é contínua, espessura não interessa, nada disso. Assim como o carimbo, ela não vai aparecer. Ela vai ser usada para receber os blocos que nós vamos inserir no nosso desenho, tá bom? Então, isso, para mim, eu acredito que já está bom aqui. Se você pensar em mais alguma camada, fique à vontade para criá-la, tá bom? Não, não há problema nenhum. Se ao longo do desenho, se você notar que está faltando alguma, você vai criar. Se aquela camada que você está criando é só para aquele desenho, tudo bem, você cria no desenho. Mas se você acha que todos os desenhos de civil deveriam ter aquela camada, então você coloca aqui. Por exemplo, nós poderíamos criar uma ou várias camadas para instalações elétricas, a mesma coisa para instalações hidráulicas e tudo mais, né? Mas eu, nesse momento, eu não vou fazer isso, eu acho que assim já está bom para nós, tá bom? Então, isso aqui já é suficiente para nós. Então, em termos de camadas, já estou satisfeito. Agora vamos criar estilos de texto. Ó, eu tenho o standard aqui, que é Arial, então eu vou criar um novo, que eu vou chamar de cota, que é com Arial também, que vai ser usado para as cotas, tá bom? Agora eu vou criar um outro que eu vou chamar de base, ou comum, ou qualquer coisa parecida, que vai ser usado para os textos em geral. Eu vou colocar aqui o Times New Roman. Eu coloco esse porque eu gosto. Você pode colocar o estilo que você quiser, tá? Não, não depende de mim. Você pode usar o Arial mesmo, um gótico, tanto faz. E esse base eu vou colocar o definir atual, para que ele seja o estilo corrente, quando eu começar o meu desenho, tá bom? E aí dou um fechar. Pronto. Estilos de texto eu já fiz. Vamos lá na nossa sequência de criação, né, dos desenhos, nas dicas. Próximo passo, criar estilo de cota, tá bom? Então vamos lá. Eu vou, estilo de cota. Eu sempre uso a ISO 25 para começar, então eu vou dar um novo. Então vamos pensar assim, um estilo que eu vou usar muito em desenho é o metro, né? Primeiro você põe a unidade, depois põe a escala, 1:50. Não use a barra porque vai dar erro, deixa um tracinho mesmo aqui, ó. Vou dar um continuar. Então vamos lá, em linhas. O espaçamento entre as linhas de base. O AutoCAD, o estilo ISO 25 põe 3,75. Eu, pessoalmente, acho ruim esse valor, porque as linhas ficam muito amontoadas. Então, eu coloco 5 aqui, ó. Então, 5 elas ficam com um espaçamento muito bom. Isso é a minha opinião. Se vocês quiserem colocar 5, coloquem 6 ou deixar como tá. Fiquem à vontade, tá? Aqui em símbolos e setas, eu como sou engenheiro mecânico, eu gosto de seta, assim eu vou deixar essa. Mas vocês, como estão criando alguma coisa da civil, vocês poderiam usar esse traço de arquitetura se quiserem, tá?
Eu não vou usar porque eu prefiro o outro, mas fiquem à vontade, se vocês quiserem, podem usar o traço de arquitetura. Nessa tela nós só vamos mudar isso. Na tela de texto, estilo do texto, nós vamos selecionar aqui cota, tá? Isso é bastante importante. Nas unidades primárias, nos graus decimais, nós vamos colocar uma casa depois da vírgula, tá? E suprimir zeros à direita. No resto aqui nós não vamos mudar nada. E agora vamos lá para a casinha do ajustar. E agora vamos pensar no que número nós vamos colocar aqui. Vamos raciocinar um pouquinho. O desenho vai estar em escala 1:50. Ele vai ser impresso, igual esses desenhos que vocês recebem de mim. E se eu pegar um desenho desses impresso, pegar uma reguinha ou um escalímetro e medir a altura do texto, eu quero que essa altura de texto tenha 3 milímetros, tá? Isso que eu estou dizendo está tudo nas dicas também, viu, gente? Vejam lá que vocês vão achar isso aí. Eu quero 3 milímetros. Então, notem, quando impresso, eu quero 3 milímetros. Ou seja, quando ele é impresso, ele está em escala 1:50. Isso quer dizer, o desenho foi reduzido em 50 vezes, e depois de ser reduzido em 50 vezes, o texto ficou com 3 milímetros de altura. Então, no desenho em si, qual a altura que ele teria? Seria o 3 vezes a escala de redução, né? Então, 3 vezes 50. Então, no desenho, ele tem que ter 150 milímetros. 150 milímetros de altura. Mas o meu desenho está em metros. Então, ele vai ter 0,15 metros, tá? Peguei o 150 e dividi por 1000. Então, deu 0,15 metros. Beleza. Então, eu quero uma altura de texto de 0,15. Só que o meu texto aqui, ó, ele dá 2,5. Se eu quero 0,15 e ele dá 2,5, qual é o meu fator de escala? É 0,15 dividido por 2,5, tá? Então, quanto que vai dar isso? Vai dar 0,06. Só que eu tenho que botar ponto aqui, ó, 0,06, tá bom? Então, pronto. O meu estilo de cota de metro de 1:50 está pronto. É esse aqui. Eu não vou criar outros para não perder tempo, mas a forma é exatamente a mesma. Agora que eu já tenho o metro 1:50, para criar qualquer outro, metro 1:75, por exemplo, eu só mudo o fator de escala. Todo o resto já está prontinho, não preciso mudar mais nada. Então, dou um fechar, ele já fica como aparecendo aqui, né? Cota. Eu quero aqui, eu tenho aqui as minhas, minha linha de chamada, né? Como é que eu faço? Eu venho aqui em anotação, também vou criar aqui a da linha de chamada. Novo. Eu vou botar igual ao nome que eu dei lá para o estilo de cota, para eles trabalharem juntos, tá? Então, para cada estilo de cota que eu criar, eu devo criar um e com o mesmo nome no estilo de linha de chamada, tá? Dou um continuar aqui. Por quê? Porque eles trabalham juntos, sempre trabalham juntos, tá bom? Bom, nesse estilo de cota aqui, nesse estilo de linha de chamada, a altura do texto é 4 milímetros, tá? Então você tem que verificar. Se você gosta de 4 milímetros, tudo bem. Se você acha que está muito grande, eu pessoalmente eu quero que seja igual ao texto das cotas, que é 2,5, né? Então quando eu vier aqui no, aliás, antes disso, né? Formato da linha, deixa eu ver aqui, ponta da seta, estrutura da linha de chamada, conteúdo, tá? Estilo de texto, escolher aqui cota também, tá? Isso é importante. E aí vem aqui, então, o fator de escala. É aqui que nós vamos mudar. É o mesmo raciocínio que nós fizemos lá para o estilo da cota. Então, olha, eu quero que ele tenha 3 milímetros de altura. Então, no desenho, ele vai ter 3 vezes 50, ou seja, 150 milímetros. Em metros, é 0,15. Eu quero 0,15 e ele me dá 4. Então, meu fator de escala é 0,15 dividido por 4, tá? Então, quanto que dá isso? Dá 0,075, 0,0375. Então, esse é o fator de escala do meu estilo. Dou um OK, ele está criado e já é o corrente aqui, ó, tá? Fechar.
Pronto. Se você quiser fazer mais alguma coisa no seu modelo, você pode já deixar alguma coisa pronta, não sei o que e tal. Mas nós não vamos fazer nada disso agora. Nós vamos simplesmente salvá-lo. Então, eu vou dar um salvar como aqui, ó. Salvar como. E aí ele pergunta, ele está supondo que vai ser um desenho de AutoCAD. Eu vou mudar e vou dizer que é um... Onde é que está aqui, ó? Modelo de desenho do AutoCAD. Extensão DWT. Tá? DWT. Note que ele já abre lá onde ficam os nossos modelos. Olha o AutoCAD ISO Named Plot Styles aqui, ó. Então eu poderia criar um aqui, ó. Aliás, eu vou dar o nome de metro e 2D, tá? Ele é para ser usado em metro e em desenhos 2D, mas eu não vou salvar nesse diretório, não. Eu vou salvar no diretório onde eu estou salvando os meus desenhos, tá? Então eu venho aqui, é no diretório D. Bom, aí você escolhe o seu diretório ali, né? O que você acha que deve ser. Então, no meu caso, metro 2D aqui, ó. Salvar. Aí ele apresenta aqui uma descrição que você pode colocar. Se você quiser, escreva alguma coisa para definir esse modelo. É bem interessante fazer isso, porque com o tempo você vai criar novos modelos, e daí com vários modelos você pode se lembrar, pode não se lembrar de qual é a diferença entre um e outro. Você tem dois lá que são em metros e para desenho de 2D. Bom, mas qual é a diferença? Aí você vai descobrir, não, um é feito para pontes ou viadutos e o outro é feito para casas, né? Então, as camadas são diferentes. Então, vale a pena você fazer isso, tá? No nosso caso aqui, eu não vou colocar nenhuma descrição, para mim já tá bom. Então, ele salvou, o meu modelo está pronto aqui, tá bom? Então, eu quero perguntar para vocês, André e Ivanildo, se vocês entenderam como se cria um modelo. Por favor, falem comigo. Certo, André. Ivanilton não respondeu nem por texto, nem por som. Acho que ele foi almoçar, fazer alguma coisa assim. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, lembre-se, né? Vocês vão criar tantos modelos quantos vocês precisarem. No meu caso, como eu trabalho com desenhos de mecânica e com desenhos de civil, eu trabalho com desenhos 2D e desenhos 3D também. Então, eu tenho um modelo em metro para milímetros, um modelo em metro para milímetros em 2D e outro em metros para milímetros 3D. Tem um em milímetros, perdão, falando besteira, em metros para 2D e um em milímetros para 2D. Metros para 3D e 1 milímetros para 3D. Então eu tenho 4 modelos básicos. Mas se eu fosse trabalhar com civil, eu teria vários modelos. Então vocês também têm que pensar nisso, em quantos modelos vocês vão criar. Bom, como já está pronto aquele desenho ali, então agora vamos fazer o desenho da casa popular. Então voltando aqui para o AutoCAD, eu vou fechar esse desenho que eu tenho aqui e vou começar um desenho novo. Eu clico em novo, ele abre na página aqui dos modelos, que são os templates, né? Se eu tivesse salvado o meu desenho aqui, ele apareceria aqui, ó, o metro 2D aqui. Mas eu não fiz isso, então eu tenho que ir lá no diretório onde eles estão salvos, tá? Aqui, o metro 2D, e dou um abrir. Então, note que quando ele abre o desenho, olha aqui, todas as minhas camadas já aparecem aqui. Todos os estilos de texto já estão ali, os estilos de cota, estilo de linha de chamada aqui, ó. Está tudo criado, tudo pronto, eu não tenho que me preocupar com nada. Naquela sequência que eu dei para vocês, vamos fazer a sequência, né? Então, primeira coisa, iniciar o desenho, foi o que nós fizemos agora. Segunda coisa, estabelecer unidades, eu não preciso, que já foi feito. Terceira coisa, estabelecer limites. Bom, essa eu tenho que fazer. Então vamos fazer isso agora. Lá no desenho da casa popular,
Eu vou notar que ele tem mais ou menos uns 8 metros de cada lado, tá? Mais ou menos 8, tal, vamos supor que seja 8. Então, minha dimensão aqui eu vou colocar, vamos colocar o def limite. Canto esquerdo inferior sempre é o 0, 0. Canto direito superior, eu vi que era 8, né? Vamos supor que seja 10. Eu vou colocar 20 por 16, 20,16. Sempre dá uma folguinha, né? Eu tenho que colocar as cotas também, né? 20 por 16. Agora, zoom total. Isso tudo eu tenho que fazer, não tem jeito. Para confirmar, eu levo o cursor aqui em cima e minha coordenada em Y, que está aqui embaixo, está mostrando 15,91. Então está correto, eu fiz certinho. E agora, salvar o desenho. Então vem aqui, salvar. Então, Casa Popular tipo 2. Certo, gente? Então aqui, ó, já está no jeito para nós começarmos o nosso desenho da Casa Popular. Então vamos lá. Para começar o desenho da Casa Popular, eu vou primeiro criar um sistema de eixos inclinado, tá bem? Se vocês se lembrarem de como é que é, eu vou pegar aqui o meu eixo e rotacionar em torno do eixo Z. E que ângulo eu vou rotacionar? 30 graus, para ficar igual o desenho que nós temos lá, que ele está com 60 graus, ele está com 60 graus em relação à parede, em relação à horizontal ali, né? Então 30 graus aqui resolve para mim. Tá pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Eu venho aqui no UCS nomeado, né, UCS nomeado, configurações, e vou clicar aqui, ó, atualizar a vista para planta. Eu clico aqui no OK. Aliás, esqueci de fazer o seguinte, eu vou trocar o nome desse aqui e vou colocar o nome de casa, tá? Pronto, agora eu venho aqui e olha lá, ele já está certinho aqui, ó, tá bom? Já está na posição certa. Então vamos começar. Ele está sendo feito inclinado, só que aqui na minha tela ele vai aparecer normal, horizontal. Note aqui o nosso sistema de coordenadas norte, sul, leste, oeste, como está inclinado. Está inclinado 30 graus, né? Isso aqui, aliás, é desnecessário. Se você quiser, você pode vir aqui em vista e tirá-lo dali, ó. View Cube, você tira, tá? Ele não aparece e não atrapalha. Então vamos desenhar a nossa casa aqui, ó. Se você olhar bem, eu vou fazer com polilinha. Então eu tenho 1 metro aqui, 3,5, 3,65. Então vamos lá. Eu vou voltar ali, pegar parede e vou dar o comando polilinha. E vou começar aqui, ó. Vou descer aqui 1 metro. Depois vou 3,65. Depois subo 3,5. 1. 3,65. 3,5. Subo 1. 3,65. Desço 3,5. 1. Agora eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui e fechar. Então, olha só. A parte de fora da minha casa já está pronta. Agora, para garantir que eu não vou perder nada, eu dou um salvar. Pronto. Agora eu venho aqui com o meu comando deslocamento, que em inglês é offset, e vou dar a distância. Quanto que é? 0,15, que é a espessura de uma parede. Agora eu clico aqui e clico para dentro. E pronto, minhas paredes aqui já estão quase prontas, né? A parte de fora já está pronta, se eu olhar bem, a parte de fora já está pronta. Então agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que explodir isso aqui tudo. Pronto. E agora eu vou fazer aqui, olhem só, concordância com raio zero. Notem que eu estou fazendo rápido, porque eu já fiz isso em classe, né?
E o objetivo aqui é só vocês darem uma recordada. Então eu venho isso, faço com isso. Opa. Concordância. Primeiro objeto. Esse. Ah, ele está com raio aqui, por isso que não está dando certo. Raio, 0. Vamos ver se dá certo. Engraçado, gente, não está dando certo, está dando algum erro aqui, que eu não sei o que é, ele não está aceitando o comando. Deixa eu mudar um raio só para fazer um teste aqui, ó. Ah, já sei o que é. É que o comando ele estava com opção aparar, como não aparar. Então agora tem que ser o aparar. Pronto, resolveu. Então vamos de novo. Raio. Agora eu vou botar 0 raio, tá? Então agora quando eu clico aqui e clico aqui, ó, ele faz. Eu dou um enter, pego aqui e pego aqui e ele fez também, tá? Agora eu vou estender até aqui essas duas linhas. E agora eu vou fazer o banheiro lá em cima, tem 1,35, né? Então eu dou aqui, ó, linha 1,35. Aí eu vou usar o próprio comando deslocamento que eu já tinha feito, que está com 0,15. Eu pego e jogo para cá, tá? E agora faço o mesmo comando concordância, daqui para cá e daqui para cá. Tá faltando só alguma linha aqui agora, que é o seguinte, ó. 0,85, 1 metro, agora 0,15, volto para lá. Pronto, deixa eu salvar aqui. Agora eu tenho que fazer um monte de aparar aqui e tal para acertar o meu desenho. Então vamos fazer isso agora. Aparar. Então eu seleciono essas duas, seleciono aqui, pronto. Seleciono essas duas, pronto. Essa. Veja que essa parte aqui já ficou pronta. Vamos vir aqui para baixo, aqui, ó. Então, aparar, seleciono aqui, parar, aqui. Se nós olharmos o desenho, ele está pronto. Aqui, ó, falta também, então, aparar. Não. Aparar, seleciono aqui, mato aqui. Aparar, seleciono essas duas e mato aqui. Agora só falta aqui, ó. Aparar, aqui, mato aqui, ó. Aparar, seleciono essas duas e mato aqui. Então, todo o meu desenho agora está prontinho, com as paredes certinhas e tudo mais. Agora eu vou
fazer as aberturas de portas e janelas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 portas J140. Então vamos fazer as 3 de uma vez aqui. 1, 2, 3. 2 embaixo e uma lá em cima. Então vou fazer a primeira aqui. Ó. Como é que eu vou fazer essa 140? Eu clico aqui, ó, 0,15. Aí eu copio isso daqui, ó. 140 quer dizer que é 1,40 m. 1,4,0, dou um Enter, dou outro Enter. Pronto, olha ali. Então agora eu vou mover isso daqui, ó. As duas. O que eu vou pegar? O meio entre 2 pontos, entre esses 2 pontos. Isso aqui vai para onde? Vai para o ponto médio aqui, ó. Pronto, elas estão na posição certinha. Agora, antes de cortar, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses dois aqui, ó, eu dou um copiar, copio essas duas linhas, pego como referência o ponto médio aqui, ó. Não, peguei errado. Copiar, pego esse ponto médio, trago para o ponto médio daqui, ó. E agora, eu vou trazer para o ponto médio de cima. Então, agora eu preciso fazer os cortes. Então, ó, aparar, seleciono essas duas, seleciono aqui, ó. Repito o comando, aqui, pronto. Lá em cima. Então, essas janelas já estão prontas. Vamos olhar, dar uma olhadinha na casa. Tem 2 janelinhas B100 agora lá em cima. Aqui, né? É o mesmo procedimento, gente. Eu venho aqui, linha, traço inclusive fora aqui, ó. 0,15. Cópia. 1,0. Dou Enter, Enter. Agora dou um mover. Meio entre 2 pontos. Vou pegar os 2 pontos de baixo. Eles vão para onde? Aqui, para o ponto médio aqui. Agora eu dou um copiar. Pego esse ponto médio de baixo e venho até o ponto médio aqui, ó. Pronto. Agora eu vou dar um aparar, selecionar o quê? Essas 4 linhas, vou aparar o quê? Esses 2 e esses 2. Vou salvar o desenho. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Não há problema. Eu posso parar a qualquer instante, viu? Eu estou indo rápido, é de propósito mesmo, que é para nós ganharmos tempo. O que falta fazer? Falta fazer 4 portas agora. Ah, não, tem mais uma B100 na lateral ali também, né? Na cozinha. E depois as portas. Vamos fazer a da cozinha primeiro. Aqui, ó. Então, mesmo procedimento. Dou uma linha, 0,15. Copiar. Um para baixo, né? Então é 0, menos 1, Enter, Enter. Agora dou um mover. Então vai ser meio entre 2 pontos, os 2 da esquerda, e vão para o ponto médio aqui da esquerda. E agora, aparar, seleciono os 2, seleciono aqui, está pronto. Bom, agora eu tenho que fazer uma porta aqui, uma aqui e uma lá embaixo, né? Essa é menor, as outras duas são iguais. Então vamos lá, vamos criar aqui então uma porta 0,15. Porta de 70 centímetros, né? Então, 0, menos 0,7, Enter, Enter. Agora, mover. Eu pego meio entre 2 pontos.
entre aqui e aqui, e vem para o ponto médio aqui, ó. Pronto. Agora vamos ver, vou pegar embaixo ali, ó. Mover. Mover não, desculpe. Copiar. Vou pegar como referência meio entre dois pontos, esses dois aqui. Aliás, isso que eu estou fazendo não está certo, mas eu vou fazer para depois acertar isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Por que está errado? Porque, na verdade, tem que haver 10 centímetros aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no desenho, né? Exatamente, a parte de baixo tem que haver 10 centímetros aqui. Então, eu tenho que mover isso daqui, ó, esses dois, 10 centímetros para cima. Então, seria 0,0.1, Enter, Enter. Mover 0,0.1, Enter, Enter. Agora está certo. Já que eu estou aqui, vou aproveitar para fazer a abertura já, né? Aparar. Eu volto aqui. Aparar. E agora falta aqui e falta ali também. Então vamos lá. Linha 0,15. Aliás, não precisa nem ser assim. Vou fazer o seguinte, ó, linha daqui 0,1 aqui, puxo para baixo. Pronto. Agora eu dei o deslocamento, que é o offset, né? 0,7. Eu clico aqui e puxo para lá. Ó. Pronto. O banheiro, eu vou fazer o seguinte, ó, linha 0,1, puxo para cá. Agora o deslocamento, só que eu tenho que mudar a distância. É 0,6. Puxo para cá e pronto. Daí, aparar. Então vamos aparar aqui. Ó. Aqui e aqui. Então, gente, pronto aqui. Ó. Todo o desenho das minhas paredes já está prontinho. Eu não tenho que me preocupar com nada mais. Está tudo prontinho. O que é que falta fazer? Simplesmente colocar as cotas e trazer os móveis, tá bom? Vou colocar as cotas primeiro, para depois trazer os móveis. Tornar corrente a camada cota. Ah, eu não criei uma camada cota. Falha, isso deveria estar no modelo, viu, gente? No modelo. Então vamos lá. Cota. Cota sempre tem estilo padrão, viu? Tipo de linha padrão. Então vamos lá. Cota linear. Daqui para cá. 3,65. Agora eu vou continuar a cota e marco aqui, ó. 3,5. Tá certo? Agora outra cota. Eu venho. Deixa eu ver uma coisinha. Aqui. Lembrando que eu poderia fazer com posicionamento perfeito, né? Exato, pegar a distância para aqui e jogar para lá, né? Agora eu venho para cá e venho para cá. Aqui, continuar. Não, desculpa, peguei a cota errada. Não era essa que eu queria.
Oh, meu Deus do céu, tô pegando errado toda hora, hein? Continuação. É essa que é para continuar. Até aqui, até aqui. Só que essa cota não ficou boa porque ela pegou aquele 1 também. Eu vou apagar essa daqui e vou criar de novo, então. Pronto. Agora só as da lateral direita que estão faltando. Continuação, para cá, para cá. E agora existem algumas cotas aqui dentro também, né? 1 e 0,85. Tem uma aqui também, né? Outra aqui, ó. Pegar isso aqui, puxar para cá. E a outra aqui é daqui até aqui. Vou salvar o desenho, tá? Bom, meu desenho básico já está pronto. Então agora eu vou fazer o quê? Vou tornar corrente a camada bloco, porque eu vou trazer os blocos, congelar a camada cota para ela não me atrapalhar, que senão ela vai atrapalhar bastante, né? E agora eu vou lá no ADC. Eu digito ADC, Autodesk Design Center. Em português e em inglês você digita a mesma coisa, que é ADC. Ele abre isso daqui. E agora eu vou trazer o que for necessário lá do meu desenho, né? Vou dar uma olhadinha ali. Ó, tem armário, cama de casal, cama de solteiro, etc, né? Então vamos lá. Armário, B100, fogão, geladeira, J140, P70, que é a porta, P60, que é outra porta, cama de casal, cama de solteiro. Agora eu vou começar a colocar os objetos nos lugares. Depois eu trago o que ficou faltando. Ó, só trazer aqui e puxar. Eu clico aqui, vou em mover, aí dou um copiar e trago para cá. Ó. Tá? Olha lá que beleza. Essa daqui também vou levar para lá. Este armário eu vou trazer para cá. E aquele quarto ali em cima é o de. Tem duas camas de solteiro. Então eu pego isso aqui, trago para cá. Para que fique bem simétrico, eu faço o seguinte: ó, dou um espelhar, seleciono isso daqui, pego o ponto médio daqui para cá e pronto, olha lá. Já está tudo no lugarzinho certo. A cama de casal vem para cá. Aliás, isso aqui fica lá em cima, né? Estou no lugar errado. Faltou a pia também, né? Onde é que está? Pia de bancada, essa daqui. Essa aqui eu vou ter que rotacionar. E aí mover isso aqui para onde? Eu vou colocar bem no meio do vão. Então vai estar meio entre dois pontos, entre este ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó. Pronto.
Agora essa daqui que é o fogão, ele vem aqui para esse lado aqui, ó. E a geladeira e existe um armário ali. Então eu vou pegar esse daqui, eu clico aqui, vou para o mover e dou um copiar. Põe aqui em cima, aí seleciono de novo, clico aqui, aí vou até o rotacionar. Então lá, rotacionar. Agora as portas, essa daqui, ó, vem para cá. E essa daqui vem para cá. Agora essa daqui eu venho aqui, clico aqui, vou para o mover e dou um copiar. Uma ali e vou trazer para cá. Vamos ajustar aqui embaixo antes. Rotacionar. Essa daqui, que deve vir para cá, mas ela está no ângulo errado, né? Não, ela está certa. Falta o quê? Agora essa daqui, eu clico aqui, vou até o mover e dou um copiar. E clico aqui, ó. A cama de casal aqui, ó, eu vou dar uma rotacionada nela e colocá-la no meio do vão aqui, ó. Ali eu tenho um B100, vou pegar e fazer a mesma coisa. Aqui, vou até o mover e dou um copiar. Ah, não é B100, não, é J140. Mover, copiar. O que está faltando? Os móveis um móvel do quarto, que é o. Onde é que está? Vamos ver aqui. Mesa de cabeceira. Sofá de canto e uma mesa. Onde é que está a mesa? Esta. Só está faltando agora armário. Então, eu vou pegar esse aqui, mover, copiar, copiar para cá. E agora eu vou colocar um outro aqui, ó. Pego aqui. Tá aqui, ó. E falta só fazer, para ficar tudo simétrico, eu faço um espelhamento. Onde?
daqui para cá. Vamos descongelar a camada cota. E vamos dar uma olhadinha no desenho. Faltam os textos lá dentro, né? Na verdade, é só isso que está faltando. Que as cotas já estão todas prontas, né? E depois colocá-la no espaço do papel. Calcular áreas e tudo mais. Bom, é detalhezinho. Vejam só, agora eu venho aqui, seleciono o sistema universal. Olha o que acontece. Ele já está inclinado, tá bem? Então eu não preciso me preocupar, ele está ótimo, no jeito certo, eu não preciso me preocupar com nada. Vou salvar isso daqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, podem falar. Beleza? Ah, sim, eu vi o que você disse aqui. Faltou a janela da pia, tem razão. Obrigado, vamos lá então. Pego aqui, ó. Não, desculpe, eu pego essa daqui, dou um mover e dou um copiar. Aí eu coloco aqui, ó. Aí clico de novo, clico aqui. Pronto. Agora tá certo. Então eu salvo de novo, tá bom? Para nós ganharmos tempo, eu não vou ficar fazendo texto e tudo mais, que vocês já viram isso daí. Vamos aproveitar o tempo para alguma coisa mais interessante, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte: nós vamos criar um carimbo A3, tá bom? Para nós fazermos o desenho, o espaço do papel, justamente desse nosso desenho aqui. Vamos criar um carimbo A3. Então, esse daqui eu vou deixar do lado aqui, não vou mexer nele, né? E vou agora começar um desenho novo. Ó, tem uma CAD ISO Named Plot Styles. Vou escolher esse aqui. Aliás, não é isso não. Nós já criamos um desenho com carimbo, né? É só abrir aquele desenho do carimbo. Vamos procurá-lo aqui, ó, carimbo, está aqui já. Vou abrir. Oh, eu já tenho o padrão A3 aqui. Bom, vamos fazê-lo de novo, né? Aí para nós praticarmos, fica bom assim. Então veja que eu já tenho criadas todas as linhas que me interessam, né? Vou tornar a corrente a camada linha externa. Vou criar um retângulo. Como eu vou fazer um padrão A3, então eu vou começar esse retângulo no 0,0 e no 420, 297. Tá? Então esse aqui é o meu padrão A3. Agora eu vou pegar a linha interna e eu vou criar um retângulo interno que tem 25 de folga daqui até a primeira linha e 7 em cada uma das outras distâncias aqui, tá bom? Então, prestem atenção aqui, ó, retângulo de novo. Como eu tenho 25 de folga daqui para cá e 7 daqui para cá, e aqui começou no 0,0, então a coordenada inicial dele vai ser 25,7. Olha lá. E ele vem até onde? Olha só, eu dou aqui um Shift D, minha referência vai ser aqui. Quanto que eu vou andar ali, ó? Arroba. Em X eu vou andar 7 para a esquerda, então é menos 7. E em Y eu vou andar 7 para baixo, também é menos 7. Olha lá. Então pronto, esse meu desenho aqui já está pronto. Ainda com a linha interna agora,
ainda com a linha interna, eu vou ter que fazer o carimbo aqui, tá certo? Então, para eu fazer o carimbo, eu vou dar uma salvada enquanto isso, para não perder nada, tá? E para eu me lembrar de qual é o tamanho do carimbo, para fazer tudo padronizado, eu não me lembro quanto que é. Então, eu venho aqui no editor de blocos, vou pegar o padrão A4, vou abri-lo aqui no editor de blocos, e vou ver qual é a distância que eu tenho, ó, distância daqui até aqui. Ó, é 178, então eu vou usar o 178, tá certo? Que mais? Eu vou pegar também a distância daqui até aqui, que é de 50. E as linhas têm 15 cada uma, desse eu me lembro, mas vamos só medir para ver. Ó, daqui para cá, 15. Então tá certo, eu posso fechar esse editor de blocos sem salvar, porque eu não fiz nada. Então vem aqui agora, ó, linha, tá? Eu venho aqui, ó, 30, porque é 15 vezes 2, 30, 178, e venho para baixo. Agora eu vou traçar uma linha que vai da metade dessa direto para cá. Agora eu vou traçar uma outra linha que vem, ó, 50, direto para baixo. Eu vou fazer exatamente como eu fiz o outro, gente, porque eu vou fazer algo simples. Para você fazer complexo, o trabalho é exatamente, o tipo de trabalho é exatamente o mesmo. Você só vai ter que fazer mais campos e tudo mais, mas o procedimento é exatamente o mesmo, tá bom? Então aqui eu vou colocar o título, responsável, escala e data. Então vamos começar. Vou pegar o texto fixo. Texto fixo. Eu estou com o estilo de texto de carimbo, tá? É isso que me interessa mesmo, né? Então eu vou escrever aqui, ó, vou dar o comando texto de linha única, vou justificar e vou pegar superior esquerdo. Então eu pego SE. O SE dele vai estar aqui, ó. Mas quanto que é esse aqui, ó? Eu pego uma referência de, pego este ponto aqui, e dali eu vou andar 2 para a direita e 2 para baixo. Então, arroba 2, menos 2. Tá? A altura do texto aqui vai ser 2, ângulo 0. E o que eu vou escrever? Título. Pronto. Só que esse estilo está muito rebuscado. Eu não quero esse daqui, não. Eu vou mudar o estilo dele. Então, eu venho aqui, ó. Vou botar o standard mesmo. Tá bom? Tá lá. Vou deixar isso aqui como referência. Vamos fazer o responsável agora. Texto. Ele já está pedindo superior esquerdo, tá? Então eu venho aqui, ó, D, aqui, arroba 2, menos 2, altura 2, ângulo 0. Qual é o texto? Responsável. Agora aqui. Eu dou um Enter para repetir o comando. D, aqui, arroba 2, menos 2, altura 2, ângulo 0, texto. O último, arroba 2, menos 2, 2, 0. Então pronto, essa parte já está pronta. Vou salvar aqui e agora criar os atributos de bloco, não é isso, gente? Vamos lá então, ó, eu vou criar aqui, ó, definir atributos. Eu clico aqui, o primeiro vai ser para o título, então eu ponho aqui, ó, título, sublinha, desenho, prompt, título
do desenho. Não tem padrão. A altura vai ser 4. Tá? Justificação é esquerda mesmo, rotação é 0. Então, onde é que eu vou colocar? Olha aqui, ó. Minha referência vai ser aqui. E eu vou andar quanto? Arroba 2,2. Então, ele andou 2 para a direita e 2 para cima. E ficou bonitinho no local certo dele ali. Só que a escala, a camada está errada. Ele tem que vir na camada texto de atributo. Tá? Isso. Vamos de novo aqui, ó. O próximo vai ser responsável, sublinha desenho, responsável pelo desenho. E o padrão você vai colocar o seu nome. O resto está tudo certinho. Ele vem onde? D, aqui, arroba 2,2. E agora escala e data. Escala do desenho. Eu vou colocar como padrão, já que é um desenho de civil, 1 para 50. Isso pode ser mudado, como você sabe, né? Então, vem aqui, D, arroba 2,2. E o último que é a data. Não tem padrão, porque cada desenho é feito num dia. D, arroba 2,2. Pronto. Então, o desenho básico do meu padrão está pronto, tá? Então, agora eu vou salvar isso daqui. Como é que eu faço para salvar esse bloco? Eu venho aqui, olha, criar bloco. Eu até já tenho o padrão A3 ali, eu vou selecioná-lo e botar um tracinho para colocar 2, que é o segundo que eu faço, tá? Então, colocar um texto qualquer. Peraí, selecionar objetos. Tá? Selecionar objetos. Agora eu faço a seleção primeiro dos atributos na sequência em que eu quero que eles sejam pedidos. Título, responsável, escala e data. E agora? Agora eu seleciono todo o resto. Então, eu clico aqui, ó. Clico aqui, pronto. Ele vai excluir. O ponto base vai ser o 00 mesmo, que está certo, tudo certinho. Eu dou um OK e o meu padrão já está criado. Tá? Agora eu salvo esse desenho. E só para verificar, se eu voltar lá no meu desenho aqui da casa, eu vou clicar aqui em Layout 1, ele abre essa telinha, vou modificar aqui. A impressora, eu vou escolher o Microsoft Print do PDF. Tamanho do... Aliás, não, esse não. AutoCAD PDF General Documentation. Sim. Agora eu vou escolher o ISO Full Bleed A3. ISO Full Bleed A3. 420 por 297. Tá? Estilo de plotagem, vou pegar Autodesk Color. E o resto tá tudo certinho. Dou um OK. Fechar. Bom, agora eu torno corrente a camada carimbo. E vou trazer o carimbo. Design Center, eu vou lá para o meu local onde está o meu desenho. Ó, os carimbos, blocos. Olha o A32 que eu acabei de criar aqui. Ó. Então, eu venho aqui, botão direito nele, inserir bloco.
Agora atenção aqui, ó. O ponto de inserção sempre é o 000, aqui não tem problema. Deixa assim mesmo. A escala, isso é importante. O seu carimbo sempre é feito em milímetros, tá? Agora, o seu desenho pode ter sido feito em milímetros, em metros, em centímetros. Então, o número que vai aqui na escala é o fator de conversão da unidade que você usou no seu desenho para milímetros, para converter em milímetros. Então, como eu usei metros para converter em milímetros, eu multiplico por 1000. Então, eu venho aqui, ó, 1000, e escala uniforme, tá? Se fosse centímetros, se eu tivesse feito um desenho em centímetros, eu colocaria 10 aqui. Se fosse milímetros, eu colocaria 1, tá? O ângulo é 0, tá? O resto está tudo certinho. Quando eu clico aqui no OK, o AutoCAD vai me pedir tudo isso daqui, ó. Título do desenho. Casa Popular tipo 2. Quem é o responsável? Vou deixar o meu nome, a escala 1 para 50 e a data, vou colocar a data de hoje. Então veja aqui, ó. Tudo certinho, padronizado, bem certinho, como eu gosto mesmo, tá? Então, eu espero que vocês façam isso sempre. Bom, vamos lá. Vista. Como eu não vou fazer detalhe de nada, então eu venho aqui e vou criar uma janela só, aqui, ó. Eu clico aqui e clico aqui em cima, ó. Então pronto, está aqui o meu desenho. O AutoCAD já fez um zoom extensão nela, né, nessa janelinha aqui. E agora eu tenho que acertar a escala dela. Tem duas formas de fazer isso, ó. Eu posso clicar nela aqui, ó. Aí eu vejo a escala que eu tenho aqui. Ou, o que dá na mesma, né? Eu vou para o espaço do modelo flutuante aqui e vejo qual é a escala, que dá na mesma, tá? Então, vou voltar para o... Eu clico aqui. Qual é a escala que eu quero? Eu quero 1 para 50. Então, é 1000/50. 1000/50. Tá? Quando eu dou um Enter, veja que ele diminuiu um pouquinho só, porque ele estava com um pouquinho mais de 20, né? Agora ele virou 20. Então, agora está pronta. Está pronto o meu desenho. O que eu tenho que fazer? Congelar a camada vista. Então eu torno corrente alguma outra camada e congelo a camada vista. Pronto. É só salvar o desenho agora. Então meu desenho está pronto, em escala 1 para 50, todo certinho. Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém gostaria de ver alguma explicação a mais? Por favor, fiquem à vontade. Ivanilton, você entendeu tudo? André, Eu beleza? entendi. Cheguei um pouquinho atrasado, mas Tá certo, beleza. Ó, essa aula está sendo gravada. Hoje ainda eu devo colocá-la lá no YouTube, aí vocês podem ir lá e vê-la de novo se quiserem. Tudo bem, gente? beleza, beleza. Tá bom. Então vamos ver o que é que falta. Só falta um detalhezinho simples, que é o seguinte. Vou fechar esse desenho. Vou começar um desenho novo. Eu não vou me preocupar com criar camadas e tudo mais, porque não é o objetivo da explicação que eu vou fazer agora, tá bom? Então, note que é uma coisa bastante simples, que é o seguinte, ó, eu vou fazer uma biblioteca de símbolos, tá certo? Uma biblioteca de símbolos. Deixa eu ver se eu tenho esse desenho aberto aqui já, que fica mais fácil até para vocês verem. Não, eu não tenho aqui, deixa eu abrir o meu desenho aqui só para ficar mais fácil.
Só um minutinho, gente. Eu estou procurando um desenho aqui. Sim, vamos lá então, gente. Vamos dizer que eu queira fazer uma biblioteca de símbolos para desenho, lógicos, por exemplo, né? Então eu tenho um símbolo que é mais ou menos isso aqui, ó. Aí você tem que fazer numa dimensão que você acha adequada, né? Então eu não vou me preocupar, como eu já disse, eu não vou me preocupar com camada, com tamanho de desenho, nada disso. Eu vou só mostrar para você como é que se cria essa biblioteca, tá bom? Então eu já mostrei para vocês na aula em que eu dei blocos, né? Que uma biblioteca você pode fazer com os diretórios e dentro dos diretórios os desenhos, né? Então você cria, assim como eu criei aquele desenho de carimbos, então tem um desenho chamado carimbos, e dentro desse desenho do AutoCAD eu tenho vários blocos. Um deles é o carimbo A4, o outro é o carimbo A3, poderia ter o carimbo A2, A1, A0, etc. Dentro de um desenho só. Então eu poderia ter um outro desenho chamado, por exemplo, geladeiras, no qual eu teria desenhos de geladeiras. Então, tem uma geladeira duplex, uma geladeira simplex, ou qualquer tipo que seja, de vários tipos diferentes, né? Outro arquivo de fogões, outro arquivo para mesas, para camas e assim por diante, tá? Essa é a melhor forma que existe para você trabalhar. Mas também tem uma outra forma de você trabalhar que é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui um símbolozinho para vocês verem, que é uma chavezinha. Então eu venho aqui. Vamos supor que eu coloque aqui 10. Ele vai ficar bem pequenininho, eu dou um zoom para ficar mais fácil. Pronto, agora digamos que eu faço o seguinte, eu vou fazer um círculozinho aqui, ó. Não, círculo diâmetro, 2 pontos. Agora eu faço um espelho aqui, uma linha juntando as duas. E vou diminuir essa linha que está muito grande. Vou diminuir essa aqui também. Então, isso aqui é um símbolo lógico, tá? Que existe. É uma chave inversora.
Vou fazer um outro desenho aqui embaixo agora. Muito grande. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aliás, é isso mesmo. Aqui para cá. Agora eu dou um aparar. Seleciono essas duas. Pronto, tem esses dois símbolos aqui. O de baixo é uma chave para multiplicação de duas ou mais variáveis binárias, tá? Então, pronto. Quero fazer uma biblioteca com isso daqui. Obviamente, eu teria que criar nas camadas certas, com umas dimensões mais padronizadas e tudo mais, né? Não que dimensão seja importante, porque diagrama lógico não tem tamanho, né? Como tem uma casa ou coisa parecida. Mas, de qualquer forma, né? Então, o que que eu faço aqui agora? Eu venho e crio blocos aqui. Então, eu vou criar um bloco, tá? Chave inversora. Selecionar objetos. Eu seleciono aqui, volto. O ponto de colocação seria aqui o ponto de inserção, tá certo? Aí, se você quiser, coloca uma observação aqui, excluir. Pronto. Outra chave multiplicadora. Então, vamos criar também esse nome aqui, ó. Selecionar objetos, ponto de inserção, aqui, ó. E tudo bem, já criei as duas. Então, se eu estiver fazendo um desenho e quiser inserir um dos blocos, ó, eles já aparecem aqui, tá bom? Já aparecem aqui. Mas eu posso querer fazer algo diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar qual é a tecla que tem. Não, não é essa, não. Ctrl 7. Também não é. Bom, a paleta de ferramentas aqui, ó, tá certo? Então, veja aqui, eu vou criar uma nova paleta aqui, na verdade. Então eu clico aqui, ó, nova paleta. Então eu vou criar uma paleta chamada lógica, tá certo? Vou deixar ela aberta aqui, ó. Pessoal, só um instantinho que eu preciso ver um negócio aqui urgente e já volto. Só uma coisinha.
Bom, pessoal, então, olhem, conforme eu estava mostrando para vocês, eu acabei não percebendo que o microfone estava desligado, né? Eu vou abrir de novo aqui o desenho do lógico. Esse desenho tem aquelas duas chaves que eu criei lá, né? Então eu venho aqui nas paletas, então visualizar a paleta, eu vou até eliminar essa daqui para ficar fácil para vocês entenderem. Então, primeira coisa, eu vou criar uma paleta. Espera aí. Então, nova paleta. Eu vou chamar de lógica. E agora? Agora eu venho aqui para os meus blocos, né? Eu pego, insiro os blocos que eu quero colocar naquela paleta. Agora eu pego esse daqui e jogo para lá. Pego esse aqui e jogo para lá. Pronto. Agora eu salvo isso aqui tudo. Vou fechar esse desenho. Vou fechar esse outro também. Vou começar um desenho novo agora. Então, olha, se eu abrir as paletas aqui agora, a paleta lógica está aí. Então, eu pego a chave inversora e puxo para cá, ó, e ele já inseriu aqui, ó. Então, veja que eu posso fazer uma biblioteca de símbolos aqui mesmo, tá? De acordo com o que eu deseje, com o meu, com as minhas medidas, com as minhas camadas e tudo certinho. E a partir daqui eu consigo utilizar em qualquer desenho. E isso é muito bom, porque isso me ajuda muito, dá para ganhar um tempo violento. A alternativa a isso, como eu já disse a vocês, é vocês terem todos os seus desenhos em todos os seus blocos em desenhos, cada um dele com um nome adequado, e os desenhos todos em pastas adequadas, tá bom? Então você pode ter uma pasta chamada, por exemplo, civil. Então dentro dessa pasta você vai ter lá um desenho chamado portas. Aí você tem todas as portas possíveis. Outro desenho chamado, sei lá, colunas. E assim por diante. Então, nesse desenho de coluna, você vai ter todas as colunas possíveis, com os detalhes dela e tudo mais. Isso facilita muito a sua vida na hora de fazer um desenho, tá? Então, se você souber usar isso, você vai ficar com um desenho muito bom mesmo. Gente, eu encerrei agora aqui as minhas aulas práticas. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre qualquer aula que eu dei aqui. Podem falar. André, tudo bem? Ivanilton? André tá com uma dúvida no WhatsApp. Vamos ver aqui. Opção do espaçamento entre o ponto e o objeto faz como mesmo? Espaçamento do ponto e do objeto. Eu não entendi o que você quer dizer aqui, André. Explica um pouquinho melhor. Que ponto que seria, André? Ah, sim, entendi. Por exemplo, vamos supor o seguinte, olha, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma cama, tá bom? Isso aqui é uma cama. Então eu vou criar isso aqui como sendo uma cama. Então eu venho aqui, ó, criar bloco, então eu dou o nome de cama, tá bom? Selecionar objetos, vai ser isso aqui só, tá? E o ponto de inserção, deixa eu fazer o seguinte, eu fazer no tamanho certo, que aí fica mais fácil de nós entendermos, né? Vou fazer uma cama, arroba 1.6,2. Tá, agora está do tamanho de uma cama mesmo. Então eu vou criar um bloco com o nome de cama, selecionar objetos, esse objeto aqui. Agora o ponto de inserção, eu não quero que seja exatamente o meio,
Eu quero que seja daqui, ó, 2 centímetros para cá. Então eu ponho 0,02, já que está em metros, né? Tá? Então ele ficou um pouquinho ali, ó, tá? Quando eu der um OK, ele criou a cama, tá? Agora veja, eu vou fazer um outro retângulo aqui, ó. Esse retângulo representa o quadro, o quarto. Eu vou inserir a cama aqui agora, tá? Eu dou inserir, cama. Quando eu colocar aqui no meio, ó, repare que ela não ficou encostada na parede, ela tem uma folguinha de 2 centímetros, 20 milímetros ali, tá bom? Então é assim que você faz. Essa é uma boa tática fazer isso, porque aí você pega você deixa os seus móveis com um certo espaçamento a partir da parede. Senão você vai ter que botar e depois afastar um pouquinho, né? Como eu imagino, no seu quarto, por exemplo, a cama não está encostada, bem encostada na parede, ela fica com uma certa distância, né? Assim como na sala, o sofá não está encostado na parede, ele tem 1 centímetro, 2 centímetros da parede, tem que ser assim, senão você acaba com a parede e acaba com o sofá também, né? Então você já leva em conta essa distância quando você vai definir o ponto de inserção, tá bom? Ficou claro para vocês? Então, André, pelo que você disse, era isso mesmo, né, que você colocou. E Ivanilton, alguma coisa que você queira perguntar? Tranquilo. Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula agora, lembrando que a nossa prova é segunda-feira e provavelmente até quarta-feira, no máximo quinta, eu vou colocar a atividade extra para valer ponto para você, que vai ser também como se fosse uma provinha também, tá bom? Então estudem, revejam esses vídeos e todos os outros das aulas que vale a pena, vocês vão ganhar bastante com isso, tá bom? Eu ainda estou para decidir, mas provavelmente vai ser 24 horas a duração da prova, viu, André? Muito bem, então, obrigado por terem vindo, um bom dia para vocês, uma boa semana e estudem. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, professor.